E aí, galera do Sétimo 1, PET 5, semana 3, e o tema dessa semana são os bandeirantes, o movimento bandeirante. Então, quando a gente ouve falar das bandeiras, quando a gente ouve falar dos bandeirantes, a gente fica num misto de emoção que são bastante antagônicas, porque os bandeirantes, eles, para alguns, né, para a propaganda paulista, ela é, os bandeirantes foram é, grandes heróis, né? Eles entraram para os livros de história porque os paulistas os colocaram como grandes heróis, já que 99% dos bandeirantes eram paulistas. Mas nós sabemos, né, que eles não eram tão heróis assim. A forma como que eles agiam, os seus objetivos em relação aos nativos indígenas e em relação também a alguns quilombos, era muito cruel. Inclusive a forma deles conquistarem era realmente bastante violenta. Então, é um tema, são personagens da história do Brasil que causam muita polêmica, que causam muita discussão, porque eles têm o lado positivo da moeda e tem o lado negativo, certo? Lembrar que os bandeirantes, eles no primeiro momento, eles partiam de São Paulo, de Santos, da vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, lá em São Paulo, e iam para o interior do Brasil em busca de índios para serem capturados e vendidos como escravos para os fazendeiros das mais diversas regiões do Brasil, certo? Então esse foi o grande barato, o primeiro grande negócio deles, tá certo? Fazer esse processo de escravização, tá joia? Dos bandeirantes, dos índios, melhor dizendo, né? Muito bem. Só que houve um trabalho muito grande, suado dos padres jesuítas para combater a escravidão dos índios. Inclusive, nós temos inúmeros documentos, cartas que os padres jesuítas escreviam para para o rei de Portugal, né, para os reis portugueses, dizendo da crueldade como que os bandeirantes agiam para conquistar uma aldeia indígena e até mesmo uma missão jesuítica, né, porque os jesuítas construíam locais, vilarejos para evangelizar, catequizar os nativos. Então eles acabaram relatando, deixando esses relatos para nós, de que era preciso, né, cobrando dos reis portugueses medidas para proteger os nativos contra contra a forma como que os bandeirantes agiam em relação aos índios. E a melhor maneira de se fazer isso era proibindo a escravidão indígena, certo? Proibindo a escravidão dos nativos. Muito bem. Depois que isso acabou acontecendo, que veio a decisão real de que os índios estavam proibidos de serem usados como escravos, o que começou a acontecer? Os bandeirantes tiveram que procurar um novo objetivo para ganhar a vida. E o objetivo foi ir em busca de ouro, de pedras preciosas no interior do Brasil. Aí passaram a ser feitas inúmeras expedições longevas, né, que teve expedições bandeirantes que foram para lá na Amazônia. E um detalhe, né, gente? Os caras andavam a pé e não era de botinha, de cor bonitinha, top, não. Era pé no chão mesmo. Tá certo? Então, os caras andavam pra caramba, era muito. Eles deviam ter um físico assim espetacular, que não tem academia que dê, porque eles andavam muito. E é claro, tinha uma alimentação extremamente saudável, né? Porque eles se alimentavam
daquilo que eles encontraram, das frutas, frutos, de mel, ou enfim, de coisas bem naturais. E andava e andava e andava. Então queimavam calorias. E foi em 1693, mais ou menos, no finalzinho do século XVII, que um desses bandeirantes conseguiu encontrar, aqui na região das Minas Gerais, a primeira mina de ouro, o que veio mudar profundamente a história do Brasil, e em especial da região sudeste, que até então não era uma região tão importante para Portugal, já que o foco português era o cultivo do açúcar e o sucesso do açúcar estava justamente lá no Nordeste. Então tem um texto, tem uma imagem aí nas páginas, né, 81, 82, 83, para vocês lerem, observarem. Ele fala dos diversos tipos de bandeiras, inclusive comentam, né, que as bandeiras se expandiram para o interior do Brasil, contribuindo para a ocupação do território brasileiro. Isso é muito importante, porque os bandeirantes eles não respeitavam a linha de Tordesilhas, né? Até porque a linha estava suspensa pela União Ibérica, como nós vimos na última aula. E depois ninguém sabia realmente aonde que essa linha passava exatamente. Para que lado era da Espanha, para que lado, até que lado era Portugal. Na prática ninguém sabia. Então, os caras foram o que foram. Tanto que o lado espanhol do Brasil, que a Espanha nunca deu bola, quem ocupou, quem começou a ocupar, a colonizar, foram os bandeirantes, porque muitos iam nessas expedições que levavam em média 150, 200 homens, e muitos não voltavam, preferiam ficar morando lá naquele lugar, né, plantar, viver uma vida mais tranquila, e assim foram surgindo as primeiras ocupações no interior do Brasil. Não, os bandeirantes tiveram um papel fundamental. Não foi só isso que levaram as pessoas a morarem no interior, mas os bandeirantes tiveram um papel fundamental em relação a isso. Então, nos textinhos, as imagens mostram muito isso. Aí vem as perguntinhas, 3 perguntinhas, não, 4 perguntinhas básicas, cujas respostas praticamente vocês vão encontrar no texto, tá certo? Só um minutinho, eu vou colocar aqui o meu carregador, porque tá pedindo aqui. Aí, senão acaba a bateria, a gente tem que gravar tudo de novo, né? Então vamos, aí, belezinha, muito bem. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: cite os fatores que favoreceram a interiorização do território brasileiro enquanto colônia de Portugal, rompendo com o Tratado de Tordesilhas. Então, que acontecimentos ajudaram o Brasil a ter o seu território no interior ocupado? Nós já sabemos, que é o movimento bandeirante. Mas nas semanas anteriores nós estudamos outros fatos que ajudaram o Brasil a ter o seu território interiorano ocupado. Mas um textinho fala. Então, dá uma lida no texto que você mata. Pergunta 2. Por que os bandeirantes paulistas tinham preferência em capturar indígenas residentes das missões jesuíticas? Porque eles já eram mansos, eles já sabiam falar português, eles já estavam cristianizados, civilizados, e era mais fácil de dominar e custava mais caro. Entendeu? Para um fazendeiro que queria ter um índio escravo, era muito mais interessante para ele ter um índio que falava português, seguia a religião cristã, estava dócil, domesticado, do que um índio lá tirado da aldeia que não sabia falar português, que tinha uma resistência imensa. Então, índios vendidos, capturados nas aldeias dos padres jesuítas, tinham um custo mais elevado e davam menos trabalho. Pergunta número 3. Explique o que eram as bandeiras e as monções no movimento de interiorização do território brasileiro. Então, lá no texto está escrito o que é bandeira e o que
que eram as bandeiras e o que eram as monções. As monções eram um tipo de bandeira, tá? Só que visavam um outro tipo de comércio, um outro tipo de lucro, de ganhar dinheiro. Vocês vão descobrir lendo o textinho. Lembrando, né, gente? Nosso canal, nossas teleaulas, elas não têm o objetivo de dar a resposta pronta e acabada. Nós queremos que vocês aprendam. E aprender, a melhor maneira de aprender é você lendo, pesquisando, indo atrás dessas postas. Nós aqui orientamos, damos o caminho. Você vai lá e trilha o caminho, tá certo? E a pergunta número 4. Além de indígenas capturados para a escravidão nas lavouras, qual atividade econômica importante foi iniciada após descobertas das expedições bandeirantes? Nós sabemos, eu falei aqui, que uma vez que os índios foram permanentemente proibidos de serem utilizados como mão de obra escrava, e os reis de Portugal, gente, eles não trocaram os índios só porque os padres jesuítas ficaram em cima, não. Vamos falar a verdade, né? E o padre ficou em cima, e aí os reis não estavam mais aguentando, aquela encheção de saco, então, para deixar a gente em paz, proíbe a escravidão do índio. Claro que os padres tiveram um papel fundamental de cobrança, mas pesou muito isso aqui, ó. Os reis portugueses perceberam que eles ganhavam mais dinheiro vendendo africanos do que índios como escravos. Que os índios, quem vendia, quem ganhava dinheiro eram os bandeirantes, porque o rei não levava nada por fora. Agora, o tráfico de escravos africanos fazia parte desse tráfico, era bancado pelo rei de Portugal e, portanto, parte do dinheiro ficava para o rei. Então não foi só os padres jesuítas que ficaram em cima para acabar com a escravidão indígena. Tinha esse interesse econômico por detrás. Agora, uma vez que foi proibida a escravidão indígena, os bandeirantes tiveram que buscar uma outra forma de ganhar a vida, que eu comentei aqui na aula. E eu não vou falar agora de novo. Você quer saber? Você tem duas formas. Você vai lá no textinho, ou senão você volta no começo da aula e ouve a explicação de novo, porque eu já falei essa resposta aí no comecinho, nos primeiros 5 minutos do vídeo. Tá joia? Muito bem. Semana 3, então, tá 10. Tá fechado. Um abraço para vocês e até a semana 4. Tá bom?